Fala galera, beleza? Nessa aula de hoje então, nessa videoaula, eu vou estar conversando com vocês então um pouquinho a respeito da divisão estrutural do sistema nervoso. O que significa divisão estrutural? Dessa divisão estrutural do sistema nervoso. Então, para a gente que está estudando anatomia humana, talvez a divisão estrutural do sistema nervoso seja aquela divisão mais importante e não, por outro motivo, então ela vai ser a mais batida, ou seja, vai ser a mais vista. O que significa a divisão estrutural do sistema nervoso? Se a anatomia é o estudo da estrutura, ou seja, estudo do sistema, das peças que formam os tecidos ou que formam os sistemas, quando a gente estuda então uma divisão estrutural, eu estou querendo dizer de estudo da posição, ou seja, como se organizam essas estruturas dentro do corpo humano. Então, divisão estrutural é a divisão topográfica do sistema nervoso. Então, a gente já discutiu em vídeos anteriores que topografia nada mais é do que o posicionamento de uma determinada estrutura no corpo humano. Então, quando eu estou falando de topografia, o que significa topografia? Onde se posiciona uma estrutura ou em que segmento do corpo humano está localizada uma determinada estrutura. Então, a organização, a divisão estrutural, nada mais é do que uma divisão morfológica, uma divisão em relação a posicionamento, não necessariamente com função. Então, independente da função que cada estrutura do sistema nervoso vai estar executando no indivíduo adulto, o que a gente vai estar estudando na aula de hoje é só onde ficam que conforme a gente vai falando da estrutura, a gente vai falando pelo menos um pouquinho da função ou fazendo alguma correlação para não ficar um conteúdo muito maçante, só colocando nome as estruturas e não falando qual é a relação ou pelo menos qual é a função básica dessas estruturas. Então olha como é que é simples, apesar de, para quem está estudando ou para quem está começando a estudar, aparecer um monte de nome diferente, o sistema nervoso, de forma estrutural, ele é dividido de forma bem simples. Então, a gente vai dividir o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, essa é a divisão mais básica do sistema nervoso. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Várias estruturas compõem o sistema nervoso central, enquanto outras estruturas, então, vão estar compondo o sistema nervoso periférico. Qual é a grande confusão que se faz? Muita gente, então, vai associar sistema nervoso central como parte do sistema nervoso que fica dentro da calota craniana. Então, é comum a gente falar ou ouvir falar que o sistema nervoso central é o cérebro. E muita gente que não é da área da saúde, muita gente leiga, acredita nisso mesmo, que o cérebro é o sistema nervoso central e associa como se isso fosse um sinônimo. Na verdade, sistema nervoso central recebe esse nome porque o sistema nervoso central ele é formado por todas as estruturas que compõem o sistema nervoso e que ficam localizadas no centro. No centro de quem? No centro dos ossos, ou seja, dentro de osso. Então, o sistema nervoso central nada mais é do que a parte do sistema nervoso protegida pelo sistema esquelético. Quando a gente estuda sistema esquelético, a gente vê que uma das funções básicas, dentre outras funções que o sistema esquelético tem, mas uma das funções básicas do esqueleto é proteção. Ele protege quem? Protege o coração e os pulmões, que são vísceras torácicas, através da formação da caixa torácica, mas protege também o nosso sistema nervoso central. Então, quem é central? Quem está dentro de osso. Então, quem está localizado dentro de osso? Toda a parte que está localizada dentro da calota craniana, mas também a gente não pode esquecer da parte do sistema nervoso localizada dentro da coluna vertebral. Então, a coluna vertebral, que é formada por um segmento então, de 33 vértebras empilhadas, ela vai ter orifícios que são denominados de forames vertebrais, por onde passa essa medula espinhal, que também é tecido nervoso e também é classificada como sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O que é o encéfalo? Parte do sistema nervoso central localizada na calota craniana. O que é medula espinhal?
parte do sistema nervoso central, localizada então dentro dos forames vertebrais, ou seja, dentro da coluna vertebral. Duas confusões que se fazem, tá? E que para a gente, né, para nós profissionais da área de saúde, ou para quem pretende ser profissional da área de saúde, não pode confundir de forma nenhuma, tá? Medula, quando a gente fala medula, a gente tem duas possibilidades de medula, né? Quando a gente estuda anatomia humana. Então a gente tem a medula espinhal, tá? Que é sistema nervoso central, a parte do sistema nervoso localizada dentro dos forames vertebrais, dentro da coluna vertebral. Ela está relacionada a comando, né? Então a trazer, né, levar e trazer informação do cérebro para algumas estruturas específicas, tá? Então parte do sistema nervoso não pode nunca ser confundida com medula óssea. Né? Quando a gente estudou, então, sistema esquelético, a gente também viu que, além de proteção, o sistema esquelético ele está associado, ele tem uma função de hematopoiese. O que significa hematopoiese? Produção de algumas células sanguíneas. Aonde acontece a produção dessas células sanguíneas, então, no sistema esquelético? No interior dos ossos longos, por uma estrutura denominada medula óssea. Então, medula óssea não tem nada a ver com medula espinhal. São duas coisas completamente diferentes. Medula óssea, um tecido responsável pela hematopoiese, né, produção de sangue, faz parte lá do sistema esquelético, né, a medula óssea vermelha, e a medula espinhal é uma parte, então, né, muito formada por axônio, né, é uma parte, então, do sistema nervoso central que está relacionado ao nosso sistema de comando. Tá? Então, isso a gente não pode confundir de forma nenhuma. E aí, é claro que depois de um tempo que vocês começarem os estudos de vocês, vocês não vão mais fazer essa confusão de forma nenhuma, tá bom? E depois, outra confusão que é comum também é associar encéfalo a cérebro. Na verdade, é claro que existe uma relação entre o encéfalo e cérebro, porque o cérebro nada mais é do que uma das partes que formam o encéfalo. Então, quando a gente fala de encéfalo, o encéfalo é toda a parte do sistema nervoso central localizada dentro da calota craniana, tá? Ele é composto pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Mas a gente não pode utilizar o termo cérebro como sinônimo de encéfalo. Então, às vezes, a gente escuta falar a seguinte coisa: fulano de tal teve um AVC. O que significa um AVC? Acidente vascular cerebral. Quais são as possibilidades de acidentes de um vaso? Eu sempre faço uma seguinte comparação. O vaso, né, do sistema cardiovascular, ele é o condutor de sangue. Então, quando a gente fala de uma artéria está conduzindo sangue para algum tecido, tá? Para levar oxigênio, para levar nutrientes. É como se a gente tivesse a tubulação da nossa casa, eu tenho a minha caixa d'água e eu preciso fazer com que a água chegue a todos os cômodos, ou seja, a todas as partes da minha casa. Então, eu vou ter uma tubulação para levar. Quais são as possibilidades de acidentes na minha tubulação? Ou o cano pode estourar, ou o cano pode entupir. Mas tanto faz se o cano estoura ou se o cano entope, a parte distal, né, da lesão, ou seja, se eu estou tendo uma lesão, se eu estou tendo, a água está vindo da caixa d'água, ela vem para o banheiro e estoura nesse ponto, do ponto até o ponto que estourou, a água vai continuar chegando. Daqui para frente, a água não chega mais. Então você vai ter um sofrimento ou você vai ter uma alteração no ponto distal. Então, por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque quando a gente fala de acidentes vasculares, a gente também tem duas possibilidades. Ou o vaso pode estourar, ou o vaso pode ser obstruído ou entupido. Tá? Então, esses acidentes vasculares, eles podem ser classificados como acidentes vasculares hemorrágicos, e hemorragia então vem de sangramento, é quando você tem uma ruptura desse vaso, e os acidentes vasculares isquêmicos, tá? Então, a isquemia vai ser quando você vai ter uma hipóxia, ou seja, tem uma obstrução desse vaso e diminui ou cessa o suporte de sangue para uma determinada região. Então você teve uma obstrução. Então, quando a gente fala de acidente vascular cerebral, o que eu estou querendo dizer? É que você teve uma lesão em algum vaso e por causa dessa lesão deixou de chegar sangue no cérebro.
Então, se você conhece as funções do cérebro, você sabe quais são as sequelas que esse paciente vai ter. Já quando a gente fala de acidente vascular encefálico, também pode ser isquêmico ou hemorrágico, mas o que eu estou querendo dizer? Que o acidente vascular foi no encéfalo, então ele pode ser no cérebro, mas ele também pode ser no cerebelo, ele também pode ser na ponte, ele também pode ser no bulbo, ele também pode ser no mesencéfalo, ou seja, eu não defini qual foi a região ou qual foi a estrutura que foi comprometida. Eu só falei que o acidente vascular foi uma parte do sistema nervoso localizada dentro da calota craniana. Beleza? Então, o encéfalo, ele não é sinônimo de cérebro. O encéfalo é toda a parte localizada dentro da calota craniana. Esse encéfalo, então, ele vai ser subdividido em 3 regiões principais. Nome dessas regiões: cérebro, cerebelo e tronco encefálico, tá? Então, o cérebro, ele corresponde a 70% da massa encefálica. Então, quando a gente fala do encéfalo como um todo, que é tudo que está dentro da calota craniana, 70% desse encéfalo, ou aproximadamente 70% desse encéfalo, é formado pelo cérebro. E esse cérebro ainda vai ser subdividido, né, em lobos cerebrais. Então a gente vai ter lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital e a ínsula. Ele também vai ser dividido em hemisférios cerebrais. Então vou ter o meu hemisfério cerebral direito, o meu hemisfério cerebral esquerdo. Então ele é uma estrutura grande, mas ele não corresponde ao encéfalo como um todo. E para quem associa ou gosta de associar divisão estrutural com a divisão embriológica, né, a gente lembra então que o cérebro é a parte então que foi originária então do telencéfalo na divisão embrionária, tá bom? Depois, o cerebelo é a parte do encéfalo, então, que é localizada posteriormente na região occipital. Tá? Então, lá na região occipital, posteriormente, a gente vai ter uma estrutura denominada cerebelo. Qual é a função básica do cerebelo? E depois a gente vai estar estudando o cerebelo de forma separada. O cerebelo é a estrutura que está relacionada ao equilíbrio e à coordenação motora. Quando a gente fala de movimento, as informações referentes aos movimentos dos músculos esqueléticos, elas são geradas no cérebro, numa região chamada de área cortical, ou seja, na parte mais exposta, né, mais superficial desse cérebro, mas essas informações motoras, elas vão precisar de alguns ajustes. Então eu tenho áreas motoras primária, área motora primária, área motora suplementar, área motora de associação, eu vou ter o cerebelo que também participa desse movimento. Então eu tenho vários ajustes que estão relacionados ao movimento, para você coordenar força, velocidade, tônus muscular, contração de agonista, antagonista, ou seja, para o movimento ser o mais harmônico possível, tá? E o cerebelo, então, é uma estrutura relacionada à motricidade, mas não em comando de movimento, mas em ajuste de coordenação dessa motricidade, desse movimento, beleza? Depois, então, a parte mais caudal, ou seja, a parte mais inferior, então, desse encéfalo, a gente chama de tronco encefálico. O tronco encefálico, então, é o ponto de transição entre o encéfalo e a medula espinhal, ou seja, entre a parte do sistema nervoso central que está localizada dentro da calota craniana e a parte do sistema nervoso central que está localizada dentro da coluna vertebral. Então, esse ponto de transição, ele é chamado de tronco encefálico. Só que o tronco encefálico ainda vai ser dividido em 3 porções. Que porções são essas? Mesencéfalo, ponte e o bulbo. Lá quando a gente viu divisão embriológica, o mesencéfalo ele continua como mesencéfalo desde a primeira divisão que ele teve lá, né? Na divisão embriológica. Já a ponte e o bulbo, então, são as partes mais caudais, as partes mais inferiores. Então a ponte, a porção intermediária aqui do nosso tronco encefálico, e o bulbo, a porção mais caudal.
Tanto o mesencéfalo quanto a ponte e o bulbo são pontos de saída de nervos cranianos, que eu vou estar falando para vocês separadamente, porque a gente vai ter 12 pares de nervos cranianos. E os nervos cranianos são estruturas que comunicam as estruturas da cabeça, né? Então, o olho, né? Então, relacionadas à visão, ao olfato, à audição, ao paladar, todas as informações sensitivas e informações referentes, motoras referentes à face e à cabeça, estão relacionadas com essa inervação que é realizada pelos nervos cranianos. E esses nervos cranianos, então, os 12 pares de nervos cranianos que a gente vai estudar separadamente, eles estão relacionados, então, diretamente com o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e o bulbo. Tá? E o bulbo ainda é muito importante, porque o nosso bulbo, então, é o nosso centro respiratório. Tá? Quando a gente for falar de função respiratória, a gente vai voltar a bater bastante no bulbo também, porque ele tem essa importância, né, vital para a gente. Tá? Saindo então do encéfalo, que a gente já subdividiu em cérebro, cerebelo e tronco encefálico e mesencéfalo, ponte e bulbo, a gente vai então para a medula espinhal. Então, entre o bulbo, né? Então bem no forame magno, acima do forame magno, a gente vai encontrar o bulbo, já a porção do encéfalo, do forame magno para baixo, então, ou seja, dentro da coluna vertebral, a gente já vai encontrar outro segmento do sistema nervoso, outro tecido, que é chamado de medula espinhal, tá? Então a medula espinhal é a parte do sistema nervoso, então, localizada dentro dos forames vertebrais, dentro da coluna vertebral, aí passando aí pelas vértebras, né? Cervicais, torácicas, lombares, sacrais. Essa medula espinhal, por sua vez, ela é a grande condutora de informação. E eu vou falar rapidinho, né, de alguma característica dela, só para não passar em branco. A medula espinhal, ela vai ser dividida primariamente em duas porções ou dois segmentos, que a gente vai chamar de segmento anterior e segmento posterior, tá? Quando a gente for falar de substâncias, né, que formam o sistema nervoso central e for estudar a substância branca e substância cinzenta, tá? A gente vai ver então que a substância cinzenta na medula, ela forma, né, ela tem uma forma de um H, que a gente chama de H medular. Como esse H, então, vai ter duas perninhas para frente, duas perninhas para trás, a gente vai chamar, então, essa porção anterior da medula espinhal de corno anterior da medula espinhal e a porção posterior, corno posterior da medula espinhal. Por que eu estou falando isso para vocês agora? É porque quando a gente fala de informação que viaja pela medula espinhal, a gente tem as informações nossas são organizadas no sistema nervoso em informações aferentes e informações eferentes, que a gente já estudou na nossa videoaula, né, referente a funções do sistema nervoso. O que é uma informação aferente? Aferente é sinônimo de sensibilidade. Então, são informações que estão viajando referente a sensibilidades da periferia em direção ao cérebro. Informações eferentes são informações motoras, ou seja, informações referentes a respostas que estão viajando do córtex em direção ao órgão efetor, né, que vai ser o responsável pela resposta, que é o músculo, né? Por que a gente está falando disso agora? Porque essas informações no nosso sistema nervoso, elas são separadas por qualidades. E a primeira separação das informações por qualidade no sistema nervoso acontece, então, na medula espinhal. Então, a gente pode falar que na porção anterior ou no corno anterior da medula espinhal passam as informações ou as vias eferentes. Ou seja, todas as informações motoras, que são as informações descendentes, elas descem pela parte anterior, pela parte ventral da medula espinhal. Enquanto as informações aferentes, que são as informações sensitivas, elas sobem pelo corno posterior, ou seja, pela região posterior ou região dorsal da medula espinhal, tá? Então é como se eu tivesse a parte da frente da medula
informação descendente, a parte posterior da medula, ou a parte dorsal da medula espinhal, informação ascendente, tá? Lembrando que descendente, então, são nossas informações motoras ou eferentes, né? E ascendente não são nossas informações sensitivas, tá? Então, aferentes, tá? Então, a aferência vem de sensibilidade. Por isso que eu coloquei aqui medula espinhal, porção anterior e porção posterior. Beleza? Então, com isso, então, a gente fecha o nosso sistema nervoso central. Então, a primeira divisão e mais básica de tudo foi sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Quem é central? Central é quem está dentro. Quem está dentro, ou está dentro da calota craniana, encéfalo, ou está dentro da coluna vertebral, medula espinhal. Dentro da calota craniana, cérebro, cerebelo, tronco encefálico, mesencéfalo, ponte bulbo. Dentro da coluna vertebral, medula espinhal, né? Corno anterior, corno posterior, anterior motor, posterior sensitivo. Depois disso, todo mundo que está fora, então, vai ser chamado de sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso periférico é a parte do nosso sistema nervoso que não recebe proteção do sistema esquelético. Então, ela não tem nenhum tipo de proteção. Quais são as estruturas que formam o sistema nervoso periférico? Raízes nervosas, nervos, gânglios e terminações nervosas, tá? Então, as raízes nervosas, como a medula espinhal, ela é separada em porção sensitiva e porção motora, ou seja, porção anterior, que é motora, e porção sensitiva, que é a porção posterior, essas informações que são levadas até uma determinada estrutura, elas têm que estar tanto levando informação motora, como chegando informação sensitiva. Então, quando a gente fala da comunicação de uma determinada estrutura com o sistema nervoso, a gente fala de inervação. Então, a gente pode falar que todo nervo, independente se ele é um nervo craniano ou se ele é um nervo espinhal, todo nervo ele é classificado como sistema nervoso periférico, mesmo aqueles que estão dentro da calota craniana e que são chamados de nervos cranianos. Eles também fazem parte do sistema nervoso periférico ou são classificados dessa forma. Só que os nervos espinhais, eles são formados, né, por duas raízes, ou seja, por duas comunicações. A comunicação com a parte anterior da medula, que a gente chama de raiz ventral, que é motora, e a comunicação com a parte posterior da medula, que a gente chama de raiz dorsal, que é sensitiva. Então aqui a gente tem as nossas raízes nervosas. Se está para fora, então, ou seja, se está externo ao esqueleto, também faz parte do sistema nervoso periférico. Depois disso, a gente vai ter os gânglios. O que são os gânglios? Gânglios nada mais são do que aglomerados de corpos de neurônios no sistema nervoso periférico. E só tem um neurônio que tem corpo localizado fora do sistema nervoso central, ou seja, no sistema nervoso periférico. Que neurônio é esse? É um neurônio chamado de pseudonipolar, que é o neurônio sensitivo do nosso sistema nervoso periférico. Então ele tem uma característica diferente, que quando a gente for estar estudando células nervosas, a gente vai falar especificamente dele, tá? Mas só para a gente lembrar então que gânglios nada mais são do que corpos de neurônios localizados no sistema nervoso periférico. E para fechar aqui, as terminações nervosas. Nas terminações nervosas, então, como é o término da via ou o início da via, a gente pode ter terminações nervosas sensitivas, se eu estou falando de uma informação referente a uma sensibilidade, ou terminação nervosa motora, se eu estou falando de uma informação motora que está viajando em direção a um músculo para executar algum tipo de movimento. As terminações nervosas sensitivas, elas são chamadas de receptores, tá? E elas vão variar de acordo com o tipo de sensibilidade que elas vão estar relacionadas. Então eu tenho receptores térmicos, receptores táteis, receptores visuais, receptores gustativos, né? Porque para cada tipo de sensibilidade eu tenho uma célula específica responsável pela captação daquela informação. Já em relação às terminações nervosas motoras, como a motricidade está sempre relacionada à contração de músculo, a nossa terminação nervosa motora vai ser sempre placa motora, tá? Então a gente vai ter terminações nervosas, se for sensitiva, receptor,
E aí a gente pode ter vários tipos diferentes de receptores. E se for motora, a gente vai ter placa motora, tá? O que vai diferenciar então é se essa placa motora vai estar relacionada a um músculo esquelético, a um músculo liso ou a um músculo cardíaco, beleza? Com isso a gente fecha então a nossa aula de divisão estrutural do sistema nervoso. Espero que vocês tenham gostado, espero poder ajudar vocês aí nos estudos de vocês. O material completo então vocês encontram aqui na nossa página, felipeanatomia.com.br, no nosso site, tá bom? Visitem também as nossas redes sociais, onde a gente vai procurar estar sempre compartilhando material de anatomia, de fisiologia, cursos, tudo que aparecer na área de saúde que a gente acha também que seja interessante, né, tá compartilhando e tá divulgando para vocês. E clicando aqui na carinha, vocês fazem inscrição no nosso canal do YouTube, né, para vocês terem acesso também a todas as videoaulas nossas, né, e de forma aleatória ou da forma que vocês quiserem, de acordo com o conteúdo que vocês tenham interesse, beleza? Então um abraço para vocês e até a próxima aula.